pessoal, vamos falar um pouco sobre densidade. Você sabe que tem coisas que não se misturam, como água e óleo, certo? Vamos pegar aqui o exemplo da água, né? Ela tem, em relação à sua densidade, 1 grama por mililitro, tá? Se você comparar com o óleo é menos denso, tem aproximadamente ali o óleo de cozinha, no caso, 0,83 gramas por mililitro, né? Isso quer dizer que, entre aspas, o óleo é mais leve, né? Vamos ver agora na prática como é que isso acontece. Vou pegar um pouco de água e colocar nesse pote. E agora vou pegar óleo de cozinha e vou misturar. Você vê que ela vai afundando e tudo mais. Mas não demora muito e você percebe que o óleo fica em cima. Bem estranho, né? Bom, vou fechar o pote e vou dar uma misturadinha. E a gente vê que tem muito ar dentro, né? Misturado. Mas você repara que mesmo assim, olha lá, pela cor dá para perceber que a gente tem ali óleo em cima e água embaixo, né? Muito curioso. Eles não se misturaram. Vamos deixar um tempo aqui para ver se um pouco desse ar sai, né? Para ver melhor ainda como isso fica. Bom, um minutinho depois, se a gente for olhar, temos aqui um pouquinho de ar dentro, mas bem definido, óleo e água. Como era de se esperar, a água está embaixo, porque ela é mais densa e o óleo é mais leve, entre aspas, ou seja, menos denso. Ele boia, ele flutua, ele fica em cima, tá? Eles não se misturam. Na aula eu falei sobre emulsificante, né, que é uma substância que é capaz de fazer você misturar óleos com fluidos, né, no caso gorduras e fluidos, ou seja, óleo e água, por exemplo. E eu falei também que um emulsificante bem eficaz nesse caso, que nos ajuda até a lavar a louça, é o detergente. Por isso que quando eu uso o detergente com a água para poder lavar alguma coisa que tenha gordura, é muito eficaz. Se eu pegar aqui um detergente normal, um IP, né, e colocar aqui na nossa mistura, vamos ver o que vai acontecer quando eu der uma agitada agora. Será que eles vão voltar a se separar daquela forma como a gente viu antes? Bom, fez muita espuma, obviamente, né? Porque tem detergente dentro, mas se você notar agora, olha a cor. Não está nem transparente como a água e nem bem amarelado ali como o óleo de cozinha. Ficou uma coisa ali estranha, né? Meio, sei lá, que cor é essa, né? Mas ficou meio termo ali, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se, né, 1 minuto, 2 minutos ou algum tempo aí, se esse negócio volta a se separar. Vamos ver. Bom, se você olhar, não é 100%, né? Mas ficou bom pra caramba, né? Olha a mistura, tá quase branco esse negócio, né? Uma cor meio creme aqui. Levemente, só um pouquinho mais amarelado em cima, mas ficou até muito bem misturado, né? Até porque eu coloquei proporções absolutamente aleatórias de detergente ali dentro, né? Então funcionou legal como emulsificante para poder misturar água e óleo, né? Existe um drink chamado Bandeira da Bulgária, que evidentemente eu não vou te ensinar a fazer, mas eu vou te mostrar o efeito como fica quando a gente trabalha a densidade da maneira correta. Dá um efeito bem bonito. Observe. Vermelha,
Agora com muito cuidado. Repara que a gente tem uma outra cor, que é verde. E por último, observe agora contra a luz. Que você vai ter uma mistura de transparente em cima, verde no meio e vermelho embaixo. São basicamente líquidos que não se misturam. Mas são 3 líquidos, não possuem óleo aqui no meio. Observe. É exatamente a bandeira da Bulgária. Branco, verde e vermelho. Fala pessoal, vamos agora dar uma checada aqui em como é que funciona a transmissão de calor pela condução, né? Que é o primeiro caso lá da nossa aula 4. Vamos olhar aqui a colher, né? Agora, temperatura da colher, se você olhar aqui no termômetro, 24,4, se eu for me afastando ali, ó, 24,3, na ponta 24,3 também. Então, temperatura por igual, né? Como é de se esperar, ela tá junto com o ar, né? O ar é que está fazendo ela ter essa temperatura por igual. Vamos agora ligar o fogão. Vamos ver o que vai acontecer em relação a essa transferência de calor, essa transmissão do calor, né? Como essa parte que a gente come está mais próxima da chama, ela deve esquentar mais rápido, né? Ó, a temperatura tá doida, né? Mas ó, a temperatura já tá alta. Se a gente for afastando, você vai notando que a temperatura vai caindo, 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 caindo. Olha lá. Por que isso acontece? Porque primeiro o calor é transmitido para onde? Para o que está próximo da chama. Só que você vai perceber, ó, marcando uns 40 e poucos graus aproximadamente. Mas ó, 35 aqui, 32, 31, 30. Aqui na ponta, ó, você percebe que está com 29 e pouquinho, certo? Beleza. Mas olha como é que está aumentando. 29,8, 29,9, 30. Ou seja, o que está acontecendo? O calor da chama passa para essa parte da colher. E ela esquenta. As moléculas aqui vão esquentando, né? Elas vão se agitando e transferindo calor para as próximas moléculas, para as próximas, para as próximas, para as próximas. Até que mesmo lá na ponta, ó, chega um momento em que vai sendo transmitido calor e começa a esquentar. Vai demorar um pouquinho, né, claro, mas você percebeu que em relação aos 24 graus e pouco, já estamos aqui com, olha lá, aproximadamente uns 6 graus mais quente, mesmo estando distante de quem? Da chama. Tá morninho, né, como é de se esperar, mas é isso aí. Fala pessoal, vamos agora ver outra parte da densidade, que acontece não só quando você tem substâncias diferentes como óleo e água que não se misturam, né, onde o menos denso fica em cima e o mais denso embaixo,
Mas o que ocorre quando você tem a mesma substância, como por exemplo, somente a água, só que com temperaturas diferentes? Se a temperatura é diferente, a molécula vai agitar diferente, ou seja, quanto mais quente, mais ela agita, mais espaço ela ocupa e menos densa ela fica, entre aspas, mais leve, né? Então ela vai acabar ocupando menos volume com a mesma massa e, em tese, essa água vai subir. Isso também acontece no segundo método, né? Na segunda forma de transmissão de calor, que é a convecção. Eu expliquei até na aula que quando você tem uma panela com água na chama, ali, né, no fogão, o que está mais próximo da chama fica mais quente, sobe, e em cima que está mais frio, desce. E esse ciclo vai se perpetuando até a água começar a ebulir e virar vapor e tudo mais. Então vamos dar uma checada agora no que vai acontecer. Aqui eu tenho água a temperatura ambiente. Se você notar, essa água está com 26,3 graus. Aqui eu tenho uma água que estava na geladeira. E você vai notar que a temperatura dela vai cair, né? Observe ali que a temperatura está caindo, caindo. E essa água tingida de vermelho está ali aproximadamente com uns 13 graus e pouco. Até menos, ó. Vai continuar descendo um pouco. E aqui à direita eu tenho um líquido azul, que é água tingida de azul, onde estava aquecida no micro-ondas. Então a temperatura, ó, é alta, é mais alta do que a água que está transparente à temperatura ambiente, que está só subindo, pelo menos mais de 60 graus, como a gente pode ver. Beleza. Vamos observar agora o que vai acontecer quando eu colocar essas porções de águas tão diferentes, a fria e a quente. Bom, a fria, por ela estar mais compactada, com mais moléculas próximas, eu espero que desça, por estar, entre aspas, mais pesada. E parece que é o que está acontecendo. Observa ali que de pouco em pouco toda essa parte vermelha, ó, ela está mais fria e ela vai descendo. Olha lá. Será que o mesmo vai acontecer com o azul? Azul também é água. Todas eles são águas, né? Bom, com mais de 60 graus, as moléculas estão mais agitadas, ocupando mais espaço e a água está menos densa. Então a gente espera, ó, o vermelho está descendo, que isso tenda a ficar mais em cima. Vamos observar. Olha que engraçado. Olha lá. Alguns caíram lá embaixo, mas começaram a subir. Olha lá o azul subindo. Alguns descem, mas se você acompanhar, ó, o azul desceu, mas ó, o que ele está fazendo? Ele está subindo. Curioso, né? Como você tem aqui, ó, mais avermelhado embaixo, e quanto mais você sobe, ó, mais azul vai ficando. Dá pra ver que tem uma parte bem azulada em cima, ó, olhando por esse ângulo. E aqui embaixo uma parte bem mais avermelhada. Embora seja água, estão com temperaturas diferentes. Então aí você vê como a convecção é formada também, né? Onde você vai ter, como eu falei, se aqui tiver mais quente, o líquido vai subir como azul, né? Você viu que ele sobe,
E o que está mais frio, assim como o vermelho, vai fazer o quê? Vai descer. Então a água vai ficar fazendo isso durante um bom tempo até evaporar por completo, certo? Então, pessoal, a nossa última parte é sobre o terceiro método de transmissão de calor, que é a irradiação ou radiação. Ela, diferente das outras, não precisa de um meio para se propagar, né? Mesmo que você não tenha nada, o vácuo entre o Sol e a Terra, mesmo assim a luz do Sol chega aqui com a radiação infravermelha que é o responsável pelo aquecimento, né? Então ela é bem diferente. Vamos lembrar também de uma coisa que em alguma aula anterior eu mencionei sobre a diferença de pressão, como é que você esquenta uma coisa de uma forma diferente se ela estiver num lugar muito elevado, onde a pressão é baixa e é mais fácil das moléculas escaparem, ou então quando você tem ali a panela de pressão, que esquenta com a temperatura maior, a fervura da água. Então você vai lembrar que eu falei também sobre a câmara a vácuo, né? Que é um dispositivo o qual você consegue tirar o ar e formar um vácuo dentro dele. Se eu pegar uma seringa e eu fechar ela, tapar ela de um lado, eu consigo fazer também uma pequena câmara a vácuo. Vou mostrar para você como é que funciona isso. Observa aqui que eu tenho uma seringa que está tampada, certo? Ela não tem muito ar aqui nessa parte. Se você notar, ela tem um pouquinho só de ar preso aqui, mas é muito pouco. Isso quer dizer que se eu puxar ela, eu não vou estar puxando ar, porque não vai ter ar aqui dentro para eu puxar. Ela só puxa ar se tiver assim. Mas você repara que ela não volta, porque ela pegou o ar de fora, trouxe aqui para dentro. E a pressão do ar aqui embaixo é igual à pressão do ar aqui, então ela não se mexe. Então quando eu pressiono o êmbolo, ela volta para o lugar porque meu dedo fez mais força, mais pressão do que o ar. Agora se eu fechar esse cara aqui, ó, bem fechado, eu já não tenho mais o ar de fora para puxar. Eu não vou puxar nada. Eu só vou estar criando vácuo aqui dentro. Então se você reparar, quando eu faço isso daqui, observa, eu estou sustentando esse troço porque eu estou segurando, fazendo muita força. Porque se eu largar, o êmbolo volta para o lugar. Por quê? Porque aí eu vou ter nada aqui dentro, né, com pressão baixíssima, quase zero, e aqui eu vou ter a pressão do ar, que vai empurrar esse êmbolo para lá. Então eu consigo formar um vácuo aqui dentro. Como eu falei, a onda eletromagnética, no caso que tem a ver com a irradiação, tem a ver com o calor que a gente sente mesmo sem meio, ela funciona como uma onda eletromagnética, como a luz que vem do Sol. Isso quer dizer, então, que se for um fenômeno físico que dependa de um meio, pode ser o ar, pode ser a água, qualquer coisa, no caso de um fenômeno que não é onda eletromagnética, se eu colocar vácuo aqui dentro, nada vai passar para o outro lado, porque eu tenho nada aqui dentro. Um fenômeno precisaria de um meio. Mas como eu estou falando da onda eletromagnética, isso quer dizer então que a luz ou qualquer onda, ela vai passar para o outro lado, mesmo sendo vácuo, tá? Então você repara que agora eu vou puxar o ar. Desculpa, o ar não, né? O ar quase não tem nada aqui dentro. E eu vou agora ligar esse laser. Observe que o laser, ó, ele é normal, consegue passar pelo ar sem nenhum problema. Agora, como aqui dentro tem um vácuo que eu estou sustentando, mesmo que eu passe o laser através do vácuo, ó, ele vai lá para o outro lado. Ó. Isso acontece porque é uma onda eletromagnética. Se fosse uma onda sonora, por exemplo, não teria como passar pelo vácuo. Pronto. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para o efeito estufa, né? Na aula eu falei que o efeito estufa ele tem a ver com aquela camada de gás carbônico, por exemplo, que fica em volta do planeta Terra. E quando a luz do Sol vem com infravermelho, né, radiação infravermelha, que é o que esquenta, você tem ela entrando, ficando retida aqui dentro por causa da camada de gás carbônico que você tem, e ela não consegue sair. Então ela fica aquecendo como um todo o planeta enquanto esse troço estiver preso aqui dentro, porque não consegue sair. Se você observar agora em uma escala menor, né, você vai ver que a gente tem o seguinte experimento, que também trata da lei do efeito estufa. Eu tenho água aqui, né, normal, tirada do meu filtro, e tenho aqui também uma quantidade parecidíssima de água, só que está dentro de um lugar onde está confinado ali. Né? Você vai ter ali um local que possibilita a radiação ficar aqui dentro se chocando com essas paredes, pela reflexão, né? É uma onda eletromagnética. E esse filme aqui ajuda a prender, como se fosse o gás carbônico. Né?
Então você repara agora na temperatura que eu vou medir. Só pelo fato de eu ter montado isso e estar aqui falando com vocês, você vai notar que a temperatura da água já não vai ser igual. Se você observar aqui, ó, essa água está marcando 25,5 aproximadamente. Se você observar essa outra água, ela está marcando 27, 26,7. Ou seja, ela está mais quente só porque ela está confinada aqui dentro. E se você observar, não tem nada. A lâmpada está desligada. Essa lâmpada vai funcionar como o sol, né? Ela vai funcionar como algo que otimiza esse aquecimento. Então eu vou acender essa lâmpada. Ela está aqui mais ou menos no meio do caminho entre essa porção de água e essa porção de água. Vamos observar o que vai acontecer daqui a algum tempinho. Vamos ver então o resultado de como ficou esse período aqui em que o nosso sol, né, aqueceu as duas porções de água. Desliguei aqui, vamos medir as temperaturas. Aqui à esquerda a gente tem aproximadamente 27,2, 27,1 graus, quase 27 graus. Essa porção aqui que ficou, como você pode ver, confinada aqui dentro do nosso efeito estufa, olha lá, 30 graus, 30,4, 30,3. Ou seja, curioso, né? Ficou ali 3 graus praticamente mais quente, só por estar preso aqui dentro do nosso efeito estufa.